Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos aqui apresentar algum material e a rainha da festa, ou o rei, uma carabina que me foi enviada pela loja espanhola Casa e Defesa, ou Casa e Defensa em espanhol, à qual agradeço a parceria e vos convido a visitarem o site da loja e depois de lá estarem, se houver algum material que vos interesse, mandem uma mensagem em privado, neste caso pelo WhatsApp, para o Manuel e digam que tomaram conhecimento da loja através deste canal ou deste vídeo e peçam uma atenção no preço, que certamente terão esse carinho, vamos chamar-lhe assim, essa atenção. Bem, agradecer também ao Manuel pela simpatia, pelo atendimento que tem e pelo cuidado que tem tido comigo, portanto, e pela parceria. É uma loja que reconhece o meu trabalho e que percebe que é útil ter deste lado alguém a fazer testes e reviews de produtos e a divulgar a loja deles e o negócio deles. Portanto, sem mais enrolação, vamos aqui falar do material que foi enviado para fazer aqui conteúdo no canal. Portanto, ele mandou-nos uma embalagem de alvos muito interessantes. Eu gosto muito destes alvos, já usava e uso de outras marcas, por eles terem 5 alvos, não é? Dentro de um alvo grande. São muito úteis para quem faz um tiro mais de precisão, para treinar várias coisas. Eu gosto bastante, por acaso foi um tiro em cheio dele enviar-me estes alvos neste formato. Uma lata de chumos JTS, já vimos isto noutro vídeo, este chumbo noutro vídeo, em que ele também enviou uma carabina para fazer ensaios e apresentar aqui no canal. JCB Heavy e uma lata de FX também, que isto são chumbos da JCB. Quanto a chumbos e alvos, foi isto que ele nos enviou. Claro que também nos enviou a carabina, também nos enviou este manómetro. É um manómetro para colocarmos, para podermos trocar os dois ou um deles, para colocarmos na carabina se quisermos. É um produto excelente, já tinha ouvido falar nele, mas nunca tinha tido a oportunidade. E é um produto eu não sei se vou dizer bem, Seikment, acho que é assim que se diz. É um modelo Pro, que tem uma rosca de 1/8. Eu vou-vos mostrar. Ele apresenta-se assim nesta caixa. É um produto de qualidade, um produto espetacular. Manual de instruções. Portanto, o que é isto? Isto é um manómetro para substituir aqui, só que ele é digital e tem várias funções. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ou se lhe tocar aqui, pelo menos quando lhe tocava, ele ligava. Se calhar acabou a carga. Provavelmente não tem carga. Acabou por se ligar. Se calhar não estava a tocar no sítio certo. Portanto, ele é touch. Ao tocarmos aqui temos aqui muitas opções. Portanto, é um produto muito completo e muito interessante. E caro também. E ele desliga-se automaticamente quando fica guardado. Portanto, depois vamos ver melhor mais um bocadinho sobre isto, se eu conseguir perceber como é que ele funciona. Ele tem muitas opções. Mas basicamente o que ele tem que fazer é mostrar-nos a pressão o mais rigorosamente possível. Para aquilo que ele diz, ele tem uma margem de erro de 0,25%, se não me falha. Portanto, é muito rigoroso e ainda por cima digital. Portanto, é um produto espetacular, recomendo. Ele tem este produto lá na loja. Portanto, vocês visitem a loja se vos interessar este ou outro produto qualquer. Ele tem lá estes produtos para vender, assim como extras e etc. A rainha da festa
Portanto, é esta FX King que ele enviou para fazermos aqui uma revisão e ensaios com ela. Dentro dela, é claro que vem nesta caixa da marca, da própria FX. Está de pernas para o ar. É uma caixa muito, muito boa. Enxoada, recortada. Dentro da caixa temos o manual de instruções, que aqui na foto principal aparece a pantera, mas já lá vamos porque é que aparece a pantera. O manual de instruções, ele está em inglês, pelo que estou a ver. Não tem mais, tem muita informação, mas está tudo em inglês. Portanto, o manual de instruções. Conector para carregar e um carregador de 18 tiros, 18 chumbos. Passo já a dizer que ele carrega no calibre 5,5, que é o caso, ele carrega 18 chumbos com uma altura de 13 mm, portanto podem usar slugs e outras coisas, máximo de 13 mm de altura. Que isso também é bom, permite-nos usar slugs grandes, que ele tem essa função, essa capacidade. Para municiar o carregador temos que fazer isto, rodar esta roda completamente, dar força à mola, segurar aqui, tapar este orifício com um dedo, colocar o primeiro chumbo e depois aí podemos largar. Então aí podemos colocar mais 17. A tampa, voltar a colocar a tampa e rodar. Temos o carregador cheio com 18 chumbos no total. Exatamente a mesma coisa, nada muda. Noto que eles ficam assim um pouco inclinados. Portanto, falarmos agora aqui um pouco da FX King. Como eu estava a dizer, ela é no calibre 5,5, portanto tem um carregador de 18 chumbos, que pode ser usado até chumbos com uma altura de 13 mm. Esta unidade tem um cano de 600 mm, portanto 60 cm. E este espaço inicial é um power pleno e só na ponta é que tem aqui um abafador. Isto não funciona muito bem como supressor, embora que ela não é ruidosa. Claro que também na configuração de 24 joules. E na ponta temos um remate que nos permite depois colocarmos aqui um supressor se for o caso. Portanto, aqui por baixo temos um power pleno, um Magnum XL, um pleno de 156 cm3. Por baixo temos um cano no calibre 5,5, um Heavy Liner STX, que pode ser substituído por outro, ou até por outro calibre se for necessário. No entanto, o que está aqui é um Heavy Liner STX de 60 mm. Aqui por cima temos um trilho Picatinny com uma inclinação de 30 MOA. Temos aqui mais dois trilhos Picatinny na lateral para acoplarmos os nossos acessórios. Temos aqui dois manómetros, um para a carga do cilindro, outro para a reguladora. Manómetros da marca Wika, manómetros muito bons mesmo,
Se aquilo que eu vos mostrei há bocado já é muito rigoroso, estes também não são o menos, não vejo até a vantagem em trocá-los, mas lá terá a sua vantagem. E estes também são muito bons mesmo. Ele tem um comprimento total de 1075 mm com um peso de 3,20 kg. Este cilindro aqui é em fibra de carbono, portanto, e pode ser cheio, ou melhor, sim, até 250 bar, portanto, ele pode ser cheio até 250 bar, e tem uma capacidade de 480 cm3. Portanto, e claro que temos aqui 480 cm3 mais um pleno de 156 cm3. Isto é a capacidade total em ar que ela tem. Ela tem este pleno deste tamanho todo porque estas carabinas podem fazer, no caso desta aqui, pode chegar aos 110 joules. Isto com um martelo de tungstênio, é aquilo que a marca informa. Portanto, é uma carabina feita para fazer potência. Daí o power plane deste tamanho todo e com esta capacidade toda de em centímetros cúbicos. Portanto, a marca informa-nos que ela no calibre 5,5, que é o caso, com slugs de 22 grains e uma energia, neste caso uma velocidade de 90 fps, ela pode fazer até 28 tiros. Portanto, isto com este cilindro que está aqui de 480 cm3. Energia máxima. Portanto, já tínhamos dito que ela pode chegar até aos 110 joules com um martelo de tungstênio. Portanto, a energia máxima é de 110 joules, mas atenção, quando falamos que ela pode fazer 110 joules, não é aqui em Portugal, ok? Ela até provavelmente está travada ou bloqueada a nível de transfer port, e muito bem, porque não podemos esquecer que a nossa lei não nos permite ter mais que 23.9 joules. Portanto, eu só estou a passar a capacidade que a arma tem, mas não aquilo que vocês devem fazer. Vocês não devem usar isto em 110 joules, como é óbvio, porque senão estão com um produto ilegal. Certo? Portanto, eu só estou aqui a transmitir aquilo que esta arma é capaz de fazer para aquilo que ela é feita. Ela é de coronha sintética e eu vou ser sincero. As imagens não fazem jus à qualidade desta coronha, ao toque aveludado que ela tem. Eu não imaginei, quando vi fotos desta carabina, não imaginei a qualidade desta coronha. Eu, há bem pouco tempo, tive aqui nesta mesma mesa, aqui neste mesmo local, tive uma FX Pantera e muito honestamente, pessoalmente, gosto mais desta. Eu sei que aqui vê-se muito de Pantera, se tirarmos a coronha, este bloco, cano e tudo que está aqui. Aliás, ela na prática é uma Pantera, a plataforma é a mesma, a Pantera, a Dynamic, até tem aqui o manual, como vos disse há pouco, que vem com uma Pantera na frente e depois também fala aqui, refere-se à Pantera e à Dynamic, tem aqui qualquer outra, Hunter e Dynamic. Ok. Portanto, eu pessoalmente gosto mais desta, é uma carabina mais sóbria. Pantera tem muitas coisas, bem de origem salvo erro com o depósito aqui, na coronha, e depois dá para colocar outro na frente. Eu pessoalmente gosto mais desta, ponto. Se me perguntarem o que é que eu gosto mais, como tive a oportunidade de ver as duas, de usar as duas de perto, não tive a oportunidade de fazer vídeo com a Pantera, por várias razões, mas há aí um short no canal, vocês podem procurar na parte de shorts, tem aí um vídeo com ela, um short. E realmente, eu pessoalmente gosto mais deste modelo, gosto muito mais, mas muito mesmo. Eu via-me adquirir uma peça destas, enquanto a Pantera já não, sinceramente não é um estilo. E como eu estava a dizer, esta coronha tipo Tom Hall tem a medida certa para mim, o tacto dela é espetacular, é aveludado e é bonita. As imagens não conseguem passar a sensação que temos ao tocar esta coronha
é veludada. Bem, vamos passar à frente da coronha, porque realmente é espetacular. O Manuel, quando me falou, disse mesmo, vou-te mandar esta aqui, porque é um pouco subvalorizada, acho que foi esse o termo que ele usou, e ele tinha toda a razão. Tinha toda a razão. Bem, ainda aqui atrás temos uma soleira que pode ser ajustada. Isto é plástico, tudo em plástico, pode ser ajustado, muito prática. Temos aqui o side lever típico, não é melhor nem pior que a minha FX Dreamline. Isto aqui a funcionar, isto é autêntica manteiga, suave, 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 suave. Gatilho, o gatilho Match Trigger da FX, completamente ajustável, tem uma panóplia de ajustes, altura, inclinação, peso. Tem aqui a trava de segurança, que não é automática. Ela é regulada, como é óbvio. Tem o regulador ANP segunda geração da FX, uma válvula reguladora impecável. Não, há quem troque, mas sinceramente não vejo necessidade disso. Eu pessoalmente, claro que cada um depois saberá. E depois temos aquilo que é quase a cereja no topo do bolo, para quem gosta realmente de configurar isto ao seu gosto, que é a capacidade de fazer ajustes e mais ajustes e mais ajustes, e quando tivermos com mais ajustes feitos ainda podemos fazer mais ajustes. Eu sei que estou a brincar, estou a exagerar, mas eu realmente acho isso demasiado. Temos aqui macro e micrométricos, portanto ajustes macro e micro, que somos capazes de ajustar aqui de uma forma mais grossa, e depois podemos vir aqui e ajustar de uma forma mais fina. Isto são os ajustes externos. Para ajustarmos a válvula reguladora, aí já temos que tirar a coronha, mas é só desapertar, salvo erro 3 parafusos, exatamente, 3 parafusos, e fica muito fácil. Nesta versão mais clássica, claro que temos este contra, vamos chamar-lhe assim, que a meu ver não é contra, porque depois temos aqui uma beleza diferente. Eu pessoalmente gosto mais. Portanto, se tivéssemos uma versão mais estática, o parafuso para fazermos o ajuste da válvula reguladora estava exposto. Pronto, há quem goste, para quem isso seja um problema, há para quem não seja, no meu caso não seria. Não é, eu prefiro assim. A nível de energia, já vos disse que ela é capaz de fazer até 110 joules, e já fiz as devidas ressalvas. No entanto, ela foi comercializada e está em Portugal, foi comercializada para Portugal e está em Portugal, portanto ela não vai passar dos 23.9 joules. Claro que depois depende dos ajustes que eu lhe fizer aqui, mas no máximo que eu posso tirar dela é essa energia, não mais. Portanto, não faz muito sentido eu coreografar uma peça destas, visto que ela pode ser configurada em várias energias, mesmo dentro dos 24 joules ela pode ser configurada de várias formas. Portanto, eu estava aqui a fazer uma volta ou duas e fazer o quê? 3, 4 tiros, mas não fazia muito sentido. Portanto, já vos estou a dizer que ela para Portugal é comercializada legal, a fazer menos de 24 joules, mas no país em que vocês estejam, por acaso não estejam a ver, e num país em que seja permitido extrair o máximo disto, vocês podem chegar até 110 e provavelmente até mais, mas isto já estamos a falar depois em tunings e etc. Mas aquilo que a marca nos informa é que com o martelo de tungstênio ela chega aos 110. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Bem, o meu vídeo vai ficar por aqui, eu não quero me alongar muito sobre ela, nem é porque não possa falar muito sobre ela. A questão é que depois os vídeos ficam muito grandes e depois os vídeos não são vistos na totalidade, não vale a pena estar aqui a ir mais ao detalhe para que depois os vídeos sejam saltados. As pessoas saltam os vídeos e não vão ver os pormenores, portanto não vale a pena eu aqui esmiuçar demasiado. Se vocês estão a ver este vídeo e já viram até aqui, inscrevam-se no canal, ativem o sino das notificações, porque eu vou fazer ensaios com ela e depois vocês aí não vão ser notificados, e se vocês tiverem o sino ativo vão ser notificados para ver o desempenho dela dentro da nossa energia, a energia que podemos ter aqui em Portugal, e vão ver como é que se sai aqui uma FX King no calibre 5,5
em menos de 24 joules. Vamos fazer os nossos ensaios como sempre. Vou-lhe montar aqui uma mira e vou usar. Eu não tenho, assim, por experiência, pela minha FX Dreamline que eu tenho e gosto muito dela, por experiência da FX Pantera que passou por aqui e por pouco já tive a manusear esta, não lhe posso apontar defeitos. Mesmo a nível estético, não tenho qualquer defeito a apontar. Eu sou o fã das carabinas com coronha de madeira, mas realmente esta coronha, sim, atende perfeitamente os meus gostos. Por baixo na coronha temos também a porta de carregamento, que para carregarmos temos que tirar esta tampinha e colocarmos aqui este encaixe rápido que nos é fornecido. Como vocês viram, veio junto com a carabina na embalagem. E isto, se calhar, será um ponto mais negativo que eu tenho a apontar à carabina, que é a falta de praticidade. Mas ainda assim, a FX teve o cuidado de tornar isto não tão confortável, mas não assim tão difícil quanto isto. Já tive aí situações mais complexas, mais difíceis de usar até. Embora que não seja muito prático, sim, se houvesse que apontar, se fazer um ponto negativo a isto, a esta peça, seria mesmo aqui a dificuldade em encaixar isto, que até para remover não é assim tão difícil. Bem, o meu vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem ficar like, inscrevam-se no canal, um grande abraço e até um próximo vídeo.